Salve, salve, galerinha! Vamos dar agora início ao nosso estudo de inequação do segundo grau. Eu faço essa tabelinha aqui, que ela já é famosa para vocês no estudo de função do segundo grau, é mais para servir de referência, tá? É mais para servir de referência. De que eu tenho a parábola com concavidade para cima ou eu tenho a parábola com concavidade para baixo. Quem determina isso aí é o A. Vamos lembrar lá da função do segundo grau. O A é o termo que está junto do termo de segundo grau, mais o BX que está junto do primeiro grau, e o C que é o termo independente, tá? O A é o que determina a concavidade. Se o A é positivo, concavidade para cima. Se o A é negativo, concavidade para baixo. O delta, que é o discriminante, que é o B ao quadrado menos 4AC, quando ele é positivo, a gente acha duas raízes reais e distintas. Mas no que diz respeito ao gráfico, eu vou fazer o seguinte. Quando o delta é positivo, corta o eixo x em dois pontos. Quando o delta é zero, corta o eixo x no único ponto. Quando o delta é negativo, não corta o eixo x. Então, na verdade, é isso que vocês precisam ter na cabeça de vocês. Outra coisa que vocês precisam lembrar é que, olha o recadinho do Pete aqui, sempre que for resolver uma inequação do segundo grau, tem que fazer o estudo do sinal. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, como é que seria esse estudo do sinal? Lembra da aula de estudo sinal que eu dei para vocês? A parte do gráfico que está para cima do eixo x, a imagem é positiva. Então, quer dizer que antes dessa raiz, a imagem é positiva. Entre essa raiz e essa, a imagem é negativa para baixo. E depois dessa outra raiz, a imagem volta a ser positiva. Aqui, só tem uma raiz, só tem um ponto. Antes desse ponto, a imagem é positiva. Depois desse ponto, ela continua positiva, ou seja, aqui não tem negativo. Aqui ela só pode ser positiva ou ser zero aqui na raiz. Neste caso, ela vai ser sempre positiva. Aqui não tem como a imagem ser negativa nem zero. Qualquer domínio que eu pegar, a minha imagem é positiva. Passo para cá agora. Aqui, se eu pegar qualquer domínio antes dessa raiz, a imagem dele vai ser negativa. Qualquer domínio entre essas duas raízes, a imagem é positiva. Qualquer domínio depois dessa raiz, a sua imagem vai ser negativa, porque está para baixo. Aqui, que corta no único ponto, na raiz aqui a imagem é zero. Antes dessa raiz, a imagem vai ser negativa. Depois dessa raiz, a imagem continua negativa. Ou seja, aqui não tem imagem positiva. Qualquer domínio que você pegou, a imagem ou vai dar negativa ou vai dar zero aqui na raiz. Certo? Lembra que a raiz é o domínio para qual a imagem vale zero. E neste caso que está aqui, que quando o delta é negativo, que ele não encosta no eixo x, neste caso vai ser sempre negativo, não é, galera? Qualquer domínio que eu pegar, o meu gráfico está totalmente para baixo do eixo x, ou seja, qualquer domínio que eu pegar, a imagem vai ser negativa. Beleza. Tá. Juntando essas informações com o balãozinho do Pete, olha essa primeira inequação do segundo grau que eu coloco aqui. Qual que é um erro gravíssimo que muita gente comete? Que é resolver isso aqui como se fosse uma equação do segundo grau. Que é resolver isso aqui como se fosse uma inequação do primeiro grau, que é isolar o x, pronto, acabou. Gente, isso aqui é uma inequação do segundo grau. Então, você é obrigado a fazer o estudo do sinal. Então, qual que é o jeito certo? Porque muita gente faz o quê? Pega esse quadrado, passa para cá, mais ou menos, raiz de 4 e resolve assim. Já era, errou o exercício. O que você tem que fazer? Passar o 4 para cá, subtraindo. Aí, o meu foco se torna esta inequação do segundo grau que está aqui. Certo? Essa inequação do segundo grau, por ser incompleta, eu posso igualar a zero para achar as raízes. Aí sim, as minhas raízes dá mais ou menos 2. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma parábola em que o A, que é quem está junto do x ao quadrado, é positivo. Por isso, concavidade para cima, que corta o eixo x em dois pontos. Então, eu tenho uma situação assim, ó. Ó. Essa é a minha situação. Olha lá, o meu eixo x, a parábola com concavidade para cima, cortando nas raízes menos 2 e 2. Como é que fica o meu estudo do sinal? Qualquer domínio que eu pegar antes do menos 2, a imagem vai ser positiva. Qualquer domínio que eu pegar entre menos 2 e 2, a minha imagem vai ser negativa. Qualquer domínio que eu pegar depois do 2, a minha imagem volta a ser positiva.
Fiz o meu estudo do sinal, que é o que é exigido quando você tem uma inequação do segundo grau, ó. Fazer o estudo do sinal, fiz. Agora eu vou ver o que ele quer. Ele quer que seja maior ou igual a zero, ou seja, positivo ou nulo. Aonde que é nulo? Nas raízes. Então ele quer que eu inclua as raízes. Como é que eu incluo as raízes? Pintando elas, certo? Fui lá. Agora ele quer que seja positivo. Aonde que é positivo? Aqui e aqui. Antes do menos 2, a minha imagem é positiva. Depois do 2, a minha imagem é positiva. Como é que eu dou a resposta disso? Antes que vocês sofram, essa parte que eu estou colocando de preto, gente, é como se fosse um carimbo, ela não muda. Tá lá, solução, x pertence aos reais, tá o quê? Agora eu só vou colocar aqui dentro a resposta. X menor ou igual a menos 2 ou x maior ou igual a 2. Pronto. Feito, resolvido. Certo? Tá, então inequação do segundo grau. Guarda isso. Você é obrigado a fazer o estudo do sinal. Certo? Tá, então compreendido isso aqui tudo, vou deixar vocês darem um print, vocês ficarem para digerir um pouquinho a aula, voltarei com exemplos. Um abraço, até breve.